Shalom Vrahá, boa tarde para todos. Estamos aqui, Pergunte ao Rabino, fazendo aulas. Estamos na Parashá Lech Lechá. E nós temos uma pergunta do nosso querido amigo Matheus de Melo, aluno do Rabino Gloiber. Ele pergunta sobre Bereshit, justamente da aula que o Rabino chegou aqui hoje e falou que ia dar sobre Lech Lechá. Ele pergunta assim, Bereshit começa a história de Abraham com 75 anos, quando Hashem faz o pedido dele sair da casa de sua parentela para ir à Terra Prometida. Mas vi em alguns lugares que antes desse episódio, Abraham foi jogado na fornalha de fogo e saiu por um milagre. No entanto, essa história não está na Torá, mas imagino que esteja na Torá oral. O senhor poderia nos contar um pouco mais sobre essa história e sobre como foi esse milagre? Pois gostaria de estudar mais sobre esse episódio, mas não sei onde exatamente está esse acontecimento. Quando você não sabe onde está um acontecimento, você pode pergunte ao Rabino. Pode ir no nosso site, tem lá Pergunte ao Rabino, e temos os nossos grupos de amigos da ONG também, Pergunte ao Rabino, tá? E aí uma outra pergunta, junto com essa também, dentro da Parashá Lech Lechá, é sobre a transição. A Lech Lechá fala de Avram, antes de ser Avraham, e sua transformação em Avram, né, Abrão, como popularmente as pessoas conhecem, passando a ser Avraham. É nomeado porque cresceu, ele é visto como um pai, e não só do povo judeu, mas de alguma forma de muitas nações, a Torá nos fala, né? Misteriosamente destinado a trazer bênçãos a todas as famílias da terra. Como que funciona isso? Nosso querido Rabino Gloiber, com vocês. Shalom Ubrahá para nossos queridos amigos da ONG, para todos os nossos queridos ouvintes. Nossa aula de hoje, ela vai ser dedicada pelo nosso querido amigo da ONG, Joaldir Hane Souza, que ele pediu para fazermos a aula no mérito da elevação da alma de sua querida mãe, Índia do Brasil, Hane Souza. E não sei como pronunciar o Souza, mas se é Souza ou... porque é um sonsa com S, né? Com não S, com Z, mas então acho que deve ser sonsa. De qualquer maneira... Ele sabe. Hane é fácil, tem uma filha Índia do Brasil, que nome lindo, né? Índia do Brasil, nome é muito lindo. E em relação ao nosso patriarca Abraão, nós sabemos que ele viveu bem antes da nossa saída do Egito. Era uma diferença de 430 anos entre o nosso patriarca fazer com Hashem, com Deus, o Brit Ben Abtarim, a aliança entre as partes de animais cortadas, que antigamente se costumava, dois reis, quando eles faziam um acordo, eles faziam a parte de animais e eles partiam os animais em duas metades e passavam os dois reis no meio, e isso quer dizer firmar um acordo entre os dois países, eles se tornam dois países aliados. Então nosso patriarca Abraão, com Hashem, com Deus, Hashem falou para ele que vai firmar com ele um acordo da mesma maneira que os reis antigos faziam. Abraão ele fez a shchita, fez o abate de 4 animais, dividiu eles em duas partes, e Abraão passou no meio, Hashem passou no meio. Isso foi, e como Hashem passou no meio, Hashem, Deus é a essência do bem, Deus está acima de qualquer conceito material. Então a representação divina lá foi a mesma que aconteceu no deserto, quando o nosso povo saiu do Egito e não sabia para qual direção ir. E ainda de noite, no deserto, o deserto não tem placas, não tem rodovias, e de noite não tem como saber para onde você está indo. Então, Hashem, Deus, ele mandou uma coluna de fogo na nossa frente para nos mostrar o caminho, para nos iluminar o caminho. E ele escolheu esse tipo de representação também para mostrar para Abraão que ele passou lá no meio das partes daqueles animais, para firmar o acordo. Porque ele escolheu essa representação? Porque nessa mesma ocasião, Abraão adormece profundamente e Hashem diz para ele, os seus filhos, eles vão ser
aflitos, vão ser afligidos numa terra que não é deles, eles vão estar lá 400 anos. E depois vão sair de lá com muitas riquezas. E aquele povo que afligiu eles, eu vou dar o castigo para eles, medida por medida. Tem todo esse acordo firmado entre Hashem e Abraão. E depois disso, nós vemos que mais para frente, isso foi 430 anos antes da saída do Egito, que essa história aconteceu. Então, 430 anos depois, nós vemos essa coluna de fogo já como a representação divina nos guiando no deserto. E Moshe Rabbeinu, ele fala por profecia, conta por profecia a história de Abraão, que era a história do primeiro patriarca do nosso povo, que nosso povo tinha recebido essa história também por meio de Masoret, de pai para filho. Cada pai conta para o filho, sabe quem foi o seu tataravô? Então nós temos uns midrash, quando na Torá escrita, está escrito que Hashem falou para Abraão, Lech lecha, mertzecha, memoladetecha, el aretz asher areika, saia da sua terra, Lech lecha, mertzecha, memoladetecha, do lugar onde você nasceu, ou seja, da sua família, el aretz asher areika, para a terra que eu vou te mostrar. E a Torá conta sobre Terach, cita o Terach. O Terach morava numa cidade chamada Ur Kasdim. Tem aqui o Chumash Bereshit, o Hillel aqui, nosso querido Hillel, meu filho espiritual. E ele aqui é o especialista em descobrir onde estão as dezenas de Chumashim que tem aqui. Então, quando nós falamos que a Torá cita o Terach, que vai falar sobre Abraão, não precisava ser o melhor. Podia ser um que não fosse o melhor, né? Mas muito obrigado. Esse aqui é o que eu recomendo. A gente não costuma dizer nas traduções. O Rebbe de Lubavitch sempre falou que a tradução é uma versão inadequada do original. Mas tem versões, como se diz, mais próximas da essa realidade. Aqui, de tudo que a gente tem no Brasil, essa, por enquanto, é a que eu recomendo, até que tenham traduções melhores. E, de qualquer maneira, aqui na nossa Parashá, Lech Lechá, a Parashá nos conta que Hashem, ele promete para Abraão que vai transformar ele em um grande povo. Tudo isso que Hashem está prometendo para Abraão é porque você entende que ele nunca chegaria a isso se não fosse essa promessa divina. Quer dizer, as condições em que ele estava, ele não se tornaria um grande povo, porque a esposa dele era estéril, numa época que não tinha como resolver esse problema. Então, teve que vir um anjo do céu para resolver isso. Então, ele sabia que ele não teria filhos com a Sara. Isso que Hashem promete para transformar ele num grande povo. E Hashem promete para ele também que ele vai ser mundialmente conhecido. Então, o Rashi explica aqui na Parashá o que quer dizer transformar ele num grande povo, que quando a pessoa viaja de um país para o outro, isso atrapalha um pouco para ter filhos. Tipo, uma mulher, ela não quer engravidar no meio do caminho. Imagina a pessoa viajando numa caravana de camelos e a mulher engravida no meio do caminho, é um perigo. E todas as... a Torá continua falando sobre todas as bênçãos que a Hashem vai dar para Abraão. E Abraão, ele foi com a Sara, com Lot, e nessa hora ele tinha 75 anos de idade quando ele saiu de Harã. Ou seja, com 75 anos ele saiu de Harã e ele veio até a terra de Canaã. E a Torá nos conta assim de uma maneira detalhada que ele, ou seja, assim, descrevendo como uma criança que fez um passeio, ela conta para a mãe todos os detalhes do passeio dela. E uma coisa interessante, que até agora a Torá tinha contado sobre a criação do mundo, um fato muito importante. 10 gerações da criação do mundo
até o nosso patriarca, até a Arca de Noé. Isso foi contado em uma paraxá só. 10 gerações da Arca de Noé até o nosso patriarca Abraão. Isso foi contado também em uma paraxá só. Entra na história de Abraão, a Torá começa a contar detalhes. E detalhes de detalhes. E aí você vai perguntar, pera, o que aconteceu agora? Qual foi a diferença? A diferença foi que estamos falando agora do nosso primeiro patriarca, Abraão. Aí você fala, e qual que é, por que sobre o Noah a Torá não trouxe todos esses detalhes? Que tem o Noah diferente de Abraão? E aí explicam nossos sábios, o Midrash, que ele é Torá oral, que muitas coisas os Midrashim receberam de antes da Torá escrita, de antes de Moshe. É Torá oral que vai passando desde a época do nosso patriarca Abraão, passou para Isaac, passou para Yaakov, até chegar em Moshe Rabbeinu. Já era uma Torá oculta. Nós sabemos o Sefer Yetzirah foi escrito pelo nosso patriarca Abraão antes da Torá ter sido dada para Moshe Rabbeinu. Quer dizer, já existiam livros de Kabbalah antes de Moshe receber a Torá. Então, a primeira pergunta que vamos fazer aqui, que os Midrashim fazem, por que a Torá agora parou e começa a contar detalhadamente sobre Abraão, mas detalhes que não teria nem necessidade. Assim, toda a viagem que ele fez, e como foi, e para onde ele foi, e quem ele Diálogos levou. inteiros. Diálogos inteiros. 3 parashiot, agora vamos falar sobre Abraão. 3 parashiot, quer dizer, uma parashá falou sobre 10 gerações entre a criação do mundo e a Arca de Noé. Uma parashá sobre a Arca de Noé até Abraão. Agora 3 parashot, só contando detalhes detalhados. Vai falar sobre o escravo de Abraão, depois que ele foi para Haran, ele levou 10 camelos, ele foi para... Até o que o escravo falou, e repetiu essa história 2 vezes. Então, por que a Torá dá tanto ênfase aqui? Desde a casa do pai, né? Desde a casa do pai, até da vida dos nossos patriarcas, a Torá dá tanto ênfase, enquanto que aquelas pessoas que viveram antes eram pessoas muito fortes, muito inteligentes, e a Torá não se relaciona a eles. Aí nós vamos entrar no detalhe principal, vamos chegar nesse assunto do Ur Kasdim. Então, nessa cidade de Ur Kasdim, tinha um Nimrod, isso o Midrash nos conta. Midrash Torá oral, e esse Nimrod era o rei, ele se auto-endeusou, ele decidiu que ele era Deus. E ele tinha o Terach, que era o pai de Abraão, que era o vendedor das estátuas dele. Tipo, o que divulgava lá essa religião. E o Terach, ele, não só que ele apoiava Nimrod, mas chegou uma hora que Abraão ele revelou para todo mundo que não só que o Nimrod não é Deus, e que não tem que rezar para a estátua, e que toda essa idolatria é um cheque sem fundo, um papo furado, como se diz. E o Nimrod, ele resolveu colocar um fim nisso. Ele fez um estádio de fogo, e ele falou, deu uma chance para Abraão, falou, ou você concorda que eu sou Deus, ou você pede para o seu Deus te ajudar. Tem outro que não sou eu? Cadê ele? Então vamos ver se ele aparece. Quer dizer, se eu sou Deus, eu vou te jogar no fogo, você vai pegar fogo. Se tem outro Deus mais forte do que eu, vai te salvar. Então agora vai ser a prova, se Deus existe ou Deus não existe. Quer dizer, eu estou falando que eu sou Deus, estou falando que não tem outro. Se tiver outro, que ele apareça e se tire desse problema, dessa situação. Então eles fizeram estádio de fogo, e ele deu a última chance. Ele falou para Abraão, se você acredita mesmo que Deus existe mesmo, que ele vai interagir, ele vai fazer alguma coisa por você, então tá, a gente te taca no fogo. E aí você já liga para ele, não sei, mas não... Já vai pessoalmente. Já vai pessoalmente lá chamar ele. Agora, se não ainda tem uma chance, se você não tem certeza absoluta que esse Deus vai te ajudar, se você não tem certeza absoluta, então é só você concordar que eu sou Deus e está livre. Então Abraão falou, não, ter certeza absoluta não só que Deus existe, mas também que
foi até bom para ele que o Nimrod colocou ele nessa situação, que aí ele vai obrigar a Deus a mostrar para o mundo inteiro que ele existe e que não tem outro. E só abrindo um parênteses aqui, Abba, nas maioria das igrejas aí que a gente vê, falar dos cultos e de tudo mais, eles pedem para a pessoa, aceite fulano, aceite agora fulano. Eles fazem essa pergunta, a mesma pergunta que Nimrod fez para Abraham. Tá vendo? Coloca a pessoa assim... Não tem saída, aceite agora, aceite, né? Vai se prostrando para a estátua, né? Hora outra fala que Deus é amor, mas se não aceitava para o inferno. Tá vendo? Então imagina... Livre espontânea pressão. Imagina a cabeça dessas pessoas. Imagina, chega o irmão mais velho, fala para a irmã mais nova, ele fala, olha, se você sair de casa sem permissão, o papai vai te dar um tiro nas costas, a mamãe vai sair com o carro e vai te atropelar. Então, imagina a criança cresce assim, fala, e isso passa a ser uma coisa normal. Quer dizer, assim, como Deus me livre, a pessoa pode pensar de Deus uma coisa dessas, assim, vai colocar a pessoa no inferno porque não fez idolatria. Nos 10 mandamentos está escrito que é proibido fazer idolatria. A pessoa que fala que Deus é uma trindade, uma coisa assim, está fazendo idolatria. Então, no caso do nosso patriarca, ele falou, olha, é até bom para mim que você me colocou numa situação dessas, porque agora é você que está desafiando Deus, né? A gente não força um milagre acontecer, mas, nesse caso, vai ter que acontecer, que é o rei da única potência mundial, que se intitula Deus. Que ele se intitula Deus e ele fala, agora, se tem outro, então, que apareça. Então eles jogaram Abraão no Kivshanaesh, jogaram Abraão naquele estádio de fogo, e Hashem, Deus fez um milagre, não aconteceu para Abraão absolutamente nada. Aí o que falaram os caldeus? Eles falaram, olha, isso é porque o Terah, ele é uma pessoa que ele tem aí uns contatos espirituais, né? Ele é uma pessoa importante lá em cima, então isso é no mérito dele, não tem a ver com Abraão. Abraão pode falar o que ele quiser, e o Terah, ele sim apoia que Nimrod é Deus, e para que o Terah não sofra, por isso que Abraão não morreu queimado, ou seja, novamente, a estátua fez o milagre, porque o pai do Abraão, ele é o administrador das estátuas? Ele é o administrador das estátuas. E ele ficaria triste se Abraão falecesse. E isso dói, porque isso a gente vê até hoje. Tá vendo? A história de Abraão, ela traça um paralelo com nós. A nossa vida foi assim, né? Salvo aqueles que já estão, já nasceram em famílias dentro do seio judaico, né? Mas aqueles que vieram de fora, igual nós, a gente saiu desse meio. A gente teve a mesma vida que Abraão Avinu teve, passou pelos mesmos testes. Hoje mesmo, uma querida amiga da ONG veio falar conosco a respeito de, coincidiu, graças a Deus, ela falou que ela estava programando fazer essa pergunta para o Rabino, não sabia como fazer a pergunta ontem, que era domingo, e aí ela fez hoje, justo quando o Rabino estava aqui. Eu falei, olha, que é uma resposta mais linda de Deus, de Akadosh Baruch Hu, que ele fez você fazer a pergunta justo quando o Abba estava aqui, ele pôde te responder pessoalmente. Então, assim, a gente recebe essas ameaças. Ela está recebendo a ameaça da família. Ah, porque o teu Deus, agora que você abandonou tudo, você vai sofrer castigo, vai ir para o inferno. E essas ameaças que Abraão tinha. Então, assim, a mesma situação que Abraão viveu, mas lógico, nem se compara. A nossa situação com a de Abraão foi muito pior naquela época, né? Então, assim, isso mostra pra gente que somos filhos de Abraão mesmo. Passamos, e por que está na Torá? Para mostrar para você que se ele passou e você está passando, é porque é uma coisa que ninguém está livre, né? As pessoas não estão livres de acontecer esse tipo de coisa. Então é isso que a gente tem que se apegar. Tipo, a vida de Abraão, e tá na Torá nos mínimos detalhes, ela é um espelho para nós, para a gente direcionar a nossa vida, para a gente saber que Deus existe, que Ele está no controle da situação, que a gente não está aqui largado. Ele procurou por Deus, né? Deus não falou, olha, eu tô aqui, ó, né? Não, ele saiu procurando, ele saiu analisando lua, sol e etc, até chegar em Akadosh Baruch Hu, até chegar no momento onde Hashem fala para ele, Lech Lecha, sai para você, né, Abba? Exatamente. Então, o que acontece assim na prática, assim,
Eu procurei para vocês um mapa, e nesse mapa ele mostra que exatamente, o livro se chama Seder Adorot, e ele diz que exatamente há 3.784 anos atrás, na cidade de Ur Kasdim, Abraão ele foi jogado nesse estádio de fogo. Já se passaram 3.784 anos. E aí os caldeus, eles falaram, é no mérito do pai dele, que o pai iria sofrer se o filho pegasse fogo, e o pai, ele é o servidor número 1 das estátuas, então as estátuas aí ajudaram o pai dele. Aí falaram, então vamos fazer a experiência com o irmão. Agora chegou o ponto principal. Perguntaram para o irmão de Abraão se ele acredita em Deus ou acredita nas estátuas. E aí o irmão falou, ele tinha pensado o tempo todo, se Abraão sobreviver, ele vai falar que ele acredita em Deus, porque mostra que esse é o Deus forte, o outro é mais fraco. E se Abraão não sobreviver, então ele sabe, então ele falou que ele sim acredita. Aí tacaram ele dentro do Kivshanaesh, dentro daquela estádio de fogo, e ele pegou fogo. Aí todo mundo viu que não era no mérito de Abraão, e todos viram nessa hora que a diferença entre Abraão e o irmão dele é que Abraão ele tinha certeza, ele tinha uma fé 100%, ele não estaria disposto a fazer idolatria. Ele nem falar, por conveniência, no Shabbat ele vai na sinagoga, domingo ele vai no casamento na igreja. Não era conveniência. Não é dúvida, No caso de Abraão, ele estava decidido. No caso do irmão, o irmão estava mais, ia para cá, para lá. E esse foi o caso do Ur Kasdim. Por causa disso que Abraão ele teve toda essa fé, e vamos ver o histórico da fé dele, qual que foi, como a minha filha espiritual, Morarifka, nossa diretora, ela contou para vocês. Abraão, primeiro ele rezou para o sol, ele viu que o sol se pôs. Depois ele rezou para a lua, ele viu que de manhã a lua desapareceu. Ele foi rezando para uma coisa, para outra, até Deus se revelar para ele, até ele encontrar Deus pelo lado dele. E depois que ele chegou a Deus pelo lado dele, aí Deus se revelou para ele. Esse que é o detalhe. Agora, mas isso acontece com a gente. Isso aconteceu com cada um de nós. Agora, o caso do Noah, por que foi diferente? O Noah, da Arca de Noé, ele era da 10ª geração do Adão Arishon. E a Torá atesta que o Noah ele era um tzadik. Ou seja, ele não se tornou um tzadik como Abraão. Ele já recebeu a educação certa. Então a diferença entre Noah e Abraão é que o Noé da Arca de Noé, ele já foi educado da maneira correta. Então ele só teve que permanecer daquele jeito. Então a Torá atesta que ele já era um tzadik. Quer dizer, ele nasceu assim, ele foi criado assim, ele cresceu assim. Aí o que aconteceu? Ele construiu a arca. Levou 120 anos para ele construir a arca. O Noé, para construir a arca de Noé, levou 120 anos. E por que levou 120 anos? Porque sendo que ele, por natureza, ele não iria ensinar alguém o que é certo. Mas se alguém viesse perguntar, ele ia responder. Então Hashem fez com que ele levasse 120 anos para construir aquela arca, para que nesse meio tempo todo mundo viesse perguntar para ele o que você está fazendo, e ele respondesse que Hashem vai mandar um dilúvio. Ele não fazia proselitismo. Não, ele não ia ensinar ninguém. Não, exatamente. Não ia chamar, não ia nada, né? Nada. Não ia levar a Torá até você. Não ia levar a Torá até você. Se você viesse, implorasse, perguntasse, ele ia encontrar um tempo livre dentro desses 120 anos e iria te dar uma resposta. Mas tem muito não é por aí ainda. Tem muito. Então, por isso dizem que o Noah, se ele vivesse na época de Abraão, ele não seria tzadik, porque a Torá fala, Noah tzadik também maiá bedorotav. Ele era um tzadik completo na sua geração. Porque a Torá tem que falar na geração dele. Se ele é um tzadik completo, ele é um tzadik completo em qualquer geração. Quando você fala sobre Abraão, Isaac, Jacob, Moshe,
Qualquer geração que você fala a palavra Moshe Rabbeinu, todo mundo vai falar um tzadik. Por que naquela geração, e a Torá não falou tzadik completo, acabou? Porque se ele estivesse na geração de Abraão, ele não seria nada. Iam perguntar para ele, o que você fez? Não assassinei. Uau, tzadik. Não roubei. Tzadik. Não casei para estátua. Tzadik. Não dormi com a mulher do outro. Tzadik. Mas, quer dizer, porque ele não fez isso, não fez isso, não fez isso, não fez isso. Mas aí iam perguntar no final, o que você fez? O que eu fiz? A gente falou para construir uma arca, eu construí a arca, né? Quer dizer, assim, ele não... Agora, imagina, quando você ensina, está escrito, a pessoa que ensina alguém Torá, é como se tivesse dado a luz àquela pessoa. Esse conceito, filhos espirituais, não é uma coisa nova. É uma coisa da época de bem... Porque era o que Avram daí fez, né? Isso. Então está escrito as almas que eles fizeram em Harã. Sim, tem toda uma junto. explicação sobre isso. Em outras palavras, por causa que ele se esforçou, por causa que ele descobriu Deus com próprias forças, por causa que ele estava disposto a morrer e não fazer idolatria, aí Hashem se revelou para ele. Aí começa a história. Quer dizer, no caso de Noah, Hashem não se revelou para Noah por causa do Noah. Hashem se revelou para Noah por causa que 10 gerações depois iria nascer Abraão. Ia valer a pena o mundo existir. E esse da fornalha não foi um dos 10, né? Dos 10 testes dele. Foi um dos 10 testes. Esse já foi? Já foi o primeiro. Uau. Foi o primeiro dos 10 testes. E depois a gente vai fazer uma aula somente sobre os 10 testes de Abraão. Uma aula somente sobre esse assunto. Esse foi o primeiro. Em outras palavras, o que nós aprendemos daqui é que quando você toma a iniciativa, quando você começa, quando você procura Deus, ele se revela para você. Dá um passo na direção dele e ele dá... Sim, dizem nossos sábios, você abre um buraquinho como o buraquinho de uma agulha e ele te abre um portão como o portão do Bet HaMikdash. Do Ulam do Bet HaMikdash, que era um lugar que é totalmente aberto. Em outras palavras, o nosso patriarca, Hashem pediu para ele sair de Ur Kasdim. Olha, agora o teste qual que vai ser? Hashem falou para ele, saia Lech Lecha Mertzecha, saia da sua terra. A terra dele, então, aqui no mapa, é Ur Kasdim. Então ele saiu, ele foi com o Terah, e eles foram para uma cidade que é chamada de Haran. Naquela época era chamada de Padan Aram. Cidade de Aram, onde tem uns arameus, se fala aramaico, é aquela região. Então, ele chegou lá, Hashem falou para ele, então, Lech Lecha Mertzecha, o Mimoladetecha, o Mibet Avicha. Quer dizer, cada uma dessas etapas, Bet Avicha é a casa dos pais dele, quer dizer que ele foi com os pais até a cidade de Haran. Então, cada uma dessas etapas que Hashem fala para ele, é que ele tem que deixar agora uma categoria, um nível. E Hashem falou, depois de tudo isso, falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele chega na terra que Hashem mostra para ele, a terra de Canaã, ela era nada mais, nada menos que a terra amaldiçoada. O que quer dizer a terra amaldiçoada? O Noah tinha 3 filhos, um dos filhos se chamava Ham, que ele era o pai do Canaã, e o Noah, ele amaldiçoou Ham, amaldiçoou o Canaã, e aquela terra de Canaã não era a terra amaldiçoada, a terra dos cananeus, que são o povo amaldiçoado. Ele chegou lá, os cananeus estavam fazendo guerra contra os Bnei Shem, que era tipo o povo do Abraão, os filhos do Shem. Então Hashem tinha falado para ele sair da terra dele. E Lech Lecha Mertzecha, uma moladetecha, o Mibet Avicha. Então ele não tinha como voltar nem para a Síria, nem para a Caldeia, e ficar lá ele não tinha como, porque estava tendo aquela guerra e ele era o lado que estava perdendo e já não tinha o que comer. Então a única solução que sobrou foi viajar para o Egito.
Então imagina a pessoa nessa situação. Deus falou para ele, sai da sua terra, porque aqui você não vai ter filhos, aqui você não vai ter dinheiro. Eu vou fazer de você um grande povo e você vai ficar muito rico, o mundo inteiro vai te conhecer. Sai da sua terra, da terra dos seus pais, da terra de vocês. Através de você vou abençoar todas as nações e amaldiçoar. E ele chega na terra amaldiçoada. E tá, Deus me livre, não tem o que comer. Ele tem que ir embora. Falou, ai, lindo, né? Essa terra que ele me mostrou, já vou ter que sair daqui. Gostei muito, tchau, gente. Era eu, né? Muito obrigado pelo passeio, foi muito legal. Não me acertaram, deram flechadas aí, mas não me acertaram. Saí daqui vivo, consegui fugir pro Egito. Então imagina a situação, esse foi mais um teste dele. A gente vai fazer uma aula sobre esses 10 testes. Aí ele chega no Egito, lá no Egito acontecem verdadeiros milagres, também é tema para outra aula. E ele volta com muitos rebanhos, com muitos presentes que o faraó deu para ele. E ele abre uma tenda que é do tamanho de um circo. Que num quarteirão você não vê o que está acontecendo no outro. Ou seja, ele tinha que ter uma porta de cada lado da tenda, que se você está de um lado você não vê o outro, de tão grande que era essa tenda. E lá ele dá comida e bebida para todos os viajantes, e na porta da tenda ele lava os pés de todo mundo, porque aquelas pessoas, eles acreditavam que o pó que grudava nos pés deles era manifestação divina. Eles idolatravam o pó, a poeira que grudava nos pés. Então Abraão falou, eu sei que você está morrendo de fome, morrendo de sede, mas para entrar na minha tenda vai ter que entrar sem idolatria. Vai ter que lavar o pé antes de entrar. Sim. Rabino, essa geração, na sua opinião, ela era mais idólatra que a nossa? Por exemplo, assim, quando o senhor estava falando sobre a questão dos testes de Abraão, né, que ele passou e tudo mais, hoje em dia, para a gente acreditar em Akadosh Baruch Hu, para a gente acreditar em Deus, o senhor acha, como que está sendo hoje para aquela época? O senhor acha que hoje a gente está numa posição melhor, ou naquela época era uma posição melhor para se acreditar em Deus, para confiar em Hashem? Então, disseram nossos sábios que a gente vai chegar numa situação que não existiu pior do que essa antigamente. Então, na época de Abraão, dizem nossos sábios, Abraão ele foi chamado de Abraão a Ivri. Ivri é a pessoa do outro lado, a pessoa que veio do outro lado. Ever é o outro lado. Então, eles disseram, Abraão estava de um lado e o mundo inteiro do outro lado. Abraão estava sozinho. Mas nossos sábios falaram, vai chegar uma geração que é a geração, quando o Mashiach chega nela, que vai ser pior do que isso. Quer dizer, o nosso teste hoje é maior do que o deles. Você acha que acreditar, hoje enxergar Deus é bem pior, é mais difícil para nós do que na época de Abraão? É mais difícil do que na época de Abraão, Isaac, Jacob. É mais difícil do que na antiguidade. Muito, muito mais difícil. Nossos sábios já preveram essa geração. Eles falaram, olha, cada uma dessas pessoas que vivem nessa geração que vai ter o Geulah é como uma luz no meio da escuridão. A luz no meio da escuridão, ela ilumina muito mais. Todo mundo vê que tem uma luzinha lá. Porque tem tanta escuridão em volta que todo mundo vê que tem um pouquinho de luz. Então é claro que nós somos essa geração, o Rebbe deixou claro, e de todos os testes que o mundo passou, os testes mais difíceis acontecem agora. Ou seja, nós temos a maior dificuldade. Por um lado, as coisas boas hoje em dia são muito grandes, e por exemplo, quando você fala sobre tzedakah, na nossa geração, diz o Rebbe, se dá muito mais tzedakah do que nas gerações anteriores, que Hashem deu para a gente bens materiais muito maiores do que eles tinham. E estudo de Torá, nós temos aulas no YouTube. Imagina uma pessoa, na época de Abraão Avinu, ele está lá num país distante, ele quer ouvir uma aula de Abraão. O que ele faz? Entra no YouTube, ele ouve uma aula. Ou ele viajava até Abraão para ouvir essa aula, ou Abraão tinha que viajar até ele. Mas não tinha como. Hoje em dia tem tantos meios de divulgação de aulas de Torá, uma coisa assim. Né? E a quantidade de livros, a quantidade de tudo. Você dá um Google, então, já está...
Já sabe, já tem depois do Google todo mundo virou meio médico, né? Meio filósofo, meio, né? Entende um pouquinho de cada coisa. Mas tá bom, Rabino, muito obrigada pelas suas respostas, obrigado pelo Matheus por ter feito a pergunta e os demais que fizeram a pergunta sobre Ler Lechá. Então a gente agora, na próxima aula, se Deus quiser, Blineder, a gente faz sobre os testes de Avram. Como foram esses 10 testes que ele passou. Obrigada, Rabino. Opa, e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Bekol Tov. E muita alegria. Muita alegria.